estamos falando, sobretudo, de uma tentativa de enfraquecimento e, no fundo, de desvirtuação completa dos Estados Unidos. Então, nessa hipótese que estamos trabalhando aqui, é o principal objetivo dos totalitários e dos globalistas, que são a mesma coisa, desde a guerra da Ucrânia e agora também com a guerra do Hamas. E talvez uma expansão dessa guerra, ou até mesmo a combinação das duas. Bem, então os Estados Unidos são o principal alvo. E os Estados Unidos, do jeito deles, estão reagindo. Estão reagindo. Ainda muito menos do que aconteceria em outras circunstâncias, mas já mandaram 2, já está chegando, acho que um terceiro grupo de ataque de porta-aviões, com poder de fogo tremendo no Mediterrâneo Oriental, para, pelo menos, garantir Israel contra um ataque clássico do Irã, talvez também apoiado pela Rússia. Digo clássico porque você tem a guerra híbrida, a guerra assimétrica, onde Israel já está sendo atacado todos os dias, e aí não adianta você ter porta-avião, porque você tem ali aquelas pequenas unidades terroristas que podem atacar a qualquer momento. Mas essa presença já garante, talvez o Irã já tivesse atacado Israel numa guerra de extermínio, junto com outros países, talvez, se essa frota americana já não estivesse no Mediterrâneo Oriental, pronta a evitar ou revidar, se esse fosse o caso. Agora, a gente tem que se perguntar também, bom, se essa frota, no dia que ela sair, o que vai acontecer? Mas o fato é que os Estados Unidos se mexeram um pouco. O Biden disse, não, nós vamos continuar apoiando a Ucrânia e vamos continuar apoiando Israel. Talvez, se essa situação continuar a ser pensada pelos tomadores de decisão americanos, se eles pensarem de maneira sincera, o que não é uma garantia, porque nós vemos aí um importante tomador de decisões americano, que é o John Kerry, com uma ideia completamente estapafúrdia, em vez de pensar em Ucrânia e Israel, ele quer que as pessoas deixem de comer carne e passem a comer grilo, mas existe a possibilidade de que os Estados Unidos se vejam forçados a voltar a pensar o mundo como ele é, em termos de uma estrutura de poder na qual eles estão perdendo. Então, os americanos podem realmente se dar conta de que tudo o que eles estão fazendo são coisas que transferem poder para unidades de poder que agora eles veem claramente como inimigos. Rússia, Irã, terroristas, e isso pode forçar os Estados Unidos a reverem uma série de políticas e de começarem a rasgar a cartolina aí do globalismo. Por exemplo, energia, petróleo, a opção pelas energias renováveis é economicamente inviável, é uma autodestruição. O Biden, desde o começo, fez tudo para acabar com a produção americana de petróleo, que chegou a ser o maior produtor de petróleo nos anos do Trump, para encarecer os combustíveis fósseis, para acabar com a produção de gás natural barata, para adotar energias caras. Numa situação de guerra expandida, os Estados Unidos vão, vem cá, guerra, em princípio, você tem que ganhar. Então, o que eu vejo é o seguinte, se os Estados Unidos forem forçados a lutar uma guerra de verdade, eles talvez se vejam forçados a deixar de lutar do lado contrário na guerra cultural. Ou seja, se numa guerra militar, se eles se virem forçados a lutar uma guerra militar, eles vão ter que desarticular todos os elementos de guerra cultural, onde eles estão se suicidando há muito tempo. Guerra cultural lato sensu, ou seja, a introdução de todo um mecanismo de pensamento que tem destruído os países livres, especificamente os Estados Unidos. Toda a agenda climática é um deles. Então, olha, tem que lutar uma guerra. A gente não pode ter uma economia na base do vento, nós temos que ter uma economia na base de combustíveis eficientes. Então, voltar petróleo. Também não podemos ter uma economia que dependa de petróleo venezuelano e iraniano. Então, temos que produzir o nosso petróleo. Vai ser uma mudança grande. Se tiver uma guerra, os Estados Unidos precisam ter produção industrial.
Precisam ter, né? Porque os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra, sobretudo contra o Japão, que, né, chegou a destruir metade da frota americana, Pearl Harbor, né? Era uma ameaça incrível, mas em 1 ano, 2, os Estados Unidos, né, tinham muito mais porta-aviões do que o Japão, tinham tanques, tinham todo tipo de aviões, né, tanto para lutar contra o Japão, para depois mandar para a Europa para lutar contra os nazistas na Europa, na África e assim por diante, né, porque os Estados Unidos tinham uma capacidade industrial civil que rapidamente eles converteram para uma capacidade industrial. Hoje os Estados Unidos têm uma capacidade industrial civil bastante limitada, né, bastante limitada. Se houver uma guerra, eles precisam dar um jeito, pelo menos parar de exportar a sua indústria para a China ou para outros lugares. Já estão fazendo isso um pouquinho, né? Mas desde a pandemia, mas muito, né, muito timidamente e muito para inglês ver, né? No fundo, a elite econômica americana não cortou o cordão umbilical com a China que eles têm, né? Continuam dando vamos trazer mais investimentos de volta, mas na prática continuam bastante articulados. Isso aí não dá para continuar se você tiver do outro lado uma guerra. Sobretudo se tiver uma guerra com a China, obviamente, né? Mas mesmo que uma guerra com Irã e Rússia, né, os Estados Unidos precisam se recapacitar no terreno industrial. Isso muda a estrutura de poder global na economia. Tecnologia. Os Estados Unidos vão ter que se recapacitar na tecnologia, né? Vão ter que realmente isolar tecnologicamente a China, não podem, né, no mundo onde, né, satélite, comunicação, internet, inteligência artificial vão ser decisivos na guerra, não podem deixar tudo isso na mão da China, tendo a China a liderança nisso, né? Vão ter que lutar a guerra tecnológica. Imigração. Você não pode lutar uma guerra tendo 1 milhão de pessoas desconhecidas atravessando sua fronteira a cada 2 meses, né? Tá? Em grande parte, pessoas desvalidas, que não têm culpa de nada, mas juntos vêm, né, agentes de todo tipo, né? As próprias pessoas desvalidas entram, mas elas entram pagando para os coiotes, que estão ligados ao crime organizado, que estão ligados à máfia russa, que estão ligados aos inimigos daquele país. Então, né, você tem que dar um jeito nisso aí. E, obviamente, é por não querer que não estão dando um jeito na imigração. Se você vai lutar uma guerra, você não pode ter um exército onde a preocupação principal é a diversidade de gênero e a promoção de oficiais transgênero, né? Então, você tem que promover os melhores oficiais, né? Se for transgênero, também. Mas não vai ser esse o objetivo, né? Vai ser, né, promover os melhores, pegar os melhores, né? Você tem que restaurar a meritocracia nas Forças Armadas e não se guiar pela diversidade, tá certo? E os Estados Unidos já não estão conseguindo recrutar gente também, porque as pessoas não têm mais o sentimento patriótico para servir as Forças Armadas. Você vai ter que, né, deixar de ensinar às crianças que os Estados Unidos é um país racista, imperialista, e que a China é um modelo muito melhor, que as crianças aprendem hoje na escola. Você está em guerra com o Oriente totalitário, vão ter que talvez aprender outras coisas aí. Não sei quanto tempo vai levar isso, mas vão ter que dar uma revertida nisso para que as pessoas se alistem nas suas próprias Forças Armadas. Então, isso aí também vai contar. Você vai ter que, né, cultivar o sentimento de pátria, porque, né, ninguém luta, né, pela... se você colocar na bandeira a cara do Joe Biden, ninguém vai lutar, né? Tem que colocar a bandeira dos Estados Unidos, né? Bandeira. O que essa bandeira representa, né? Representa algo em que eu acredito, algo que eu amo, algo que eu gosto, algo onde eu me sinto bem, senão eu não vou lutar, né? Então você precisa dar uma garibada aí em todo o seu, né, toda a mensagem que é passada hoje na cultura, no ensino, na universidade, na mídia, né? Tem que dar uma cultivada no patriotismo, né? Na família, né, porque a pessoa também luta pela família. Quem, né, tá ali, né, tá bom, assim, adoro cachorro, tem cachorro, mas não, né, ninguém luta pelo seu cachorro, né? Pelo futuro do seu cachorro. Você luta pelo futuro do seu filho, né, da sua filha, da sua mulher, dos seus pais, né, dos seus irmãos. É por isso que você vai, né? Né, enfim, tadinho dos cachorrinhos também, né? Por que não? Né? Mas, inclusive, né, no mundo dominado pela China, eu não sei se teria muito cachorrinho também, né? Também tem que ver isso aí.
certo? Mas, enfim, isso é uma brincadeira, mas sobretudo, né, uma pessoa que não tenha laços de família, ou onde a família é uma coisa indiferente, né, onde a família é uma unidade de opressão patriarcal, essa pessoa, né, também tem muito menos objetivos, muito menos estímulo, né, para lutar. Seja lutar diretamente pegando em armas, ou seja, se mobilizar num esforço de guerra nacional, né, como uma guerra mais ampla exigiria. Né? Então, família volta a ser, né, algo importante. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui